Hoje o nosso entrevistado aqui no MPE na TV é o Dr. Munir Cury, ele é procurador de Justiça aposentado de São Paulo e representante no Brasil do Movimento Direito e Fraternidade, do qual a gente vem conversando aqui desde o início dessa entrevista. Doutor, é muito interessante ver essa visão tão humana assim da justiça, porque quem está do lado de cá, um jornalista, por exemplo, como eu, a gente tem um olhar meio crítico em relação à justiça ou quem lida com ela, porque a gente sempre acha que vocês tratam a nós, pobres mortais, como números mesmo, né? E essa é a mudança que o senhor propõe, né? Sim. É a mudança que eu proponho e postura essa que eu assumi, tanto como promotor de justiça que atuei na área da infância e da juventude, na área do direito de família, atuei um pouco também na área criminal com essa mesma postura e depois agora como aposentado, eu acho que a minha energia vital ainda é redobrada, a minha paixão e a minha confiança no ser humano é ainda maior e hoje eu exerço a função de conciliador, o que me permite uma solidariedade, uma proximidade com o ser humano, uma vida com os problemas e com os dramas do ser humano e um desejo de solucioná-los, de partilhá-los e de tornar a carga que todas as partes trazem no processo um pouco mais leve. Doutor, a conciliação é o caminho, o senhor acha, da justiça hoje? De sentar, de conversar, porque muitas vezes as partes só querem ser ouvidas, né? A gente sente essa necessidade do ser humano de ser ouvido, né? Eu acho que a conciliação é um dos caminhos, mas o conciliador, eu penso que ele não deve ter a característica de solução imediata dos problemas, mas ele deve ter a característica de aprofundar, ingressar na vida e na intimidade dos problemas que lhes são apresentados, né? Eu dou um exemplo, nós tivemos um caso de uma ação de alimentos que era promovida por uma mãe que havia abandonado os filhos quando eram crianças para se amaziar com um outro homem. E esses filhos ficaram com o pai. Essa senhora envelheceu, os anos se passaram, o companheiro morreu e ela ficou num estado de miserabilidade ou quase miserabilidade. E não tinha a quem recorrer, senão através de uma ação de alimentos contra os filhos que ela havia abandonado. E foi uma ação de muito problemática, digamos assim, pela carga de fratura, de ferida, de mágoa que os filhos traziam em relação ao abandono da mãe. Mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, pela oportunidade que foi concedida a eles de poderem abrir a sua própria alma, até dizendo as mazelas pelas quais a mãe havia cometido esse deslize, na presença dos filhos. E os filhos também exporem todo o sofrimento, toda a amargura, todo o destino cruel que tiveram do ponto de vista psicológico com esse abandono da mãe. No final foi resolvida a pensão alimentícia, que foi repartida entre esses mesmos filhos, e eu propus a eles que eles perdoassem a mãe, dando nela um beijo. Dos 4 filhos, 3 fizeram isso. A quarta disse, eu não tenho condições de perdoar e não tenho condições muito menos de beijá-la. Mas certamente essa semente ficou lançada, porque o perdão é o grande instrumento de liberdade e de felicidade do ser humano. E muito difícil de muito se difícil, trabalhar, né? Mas ficou a semente ali que vai sendo trabalhada com o tempo. E eu acho que isso é questão de tempo para que haja a esperada reconciliação, ou pelo menos o esperado perdão. Doutor, o conciliador, ele acaba se envolvendo? Porque somos seres humanos, não tem como... Por exemplo, o senhor lembra disso, né? Uma coisa que marcou o senhor também. Existe um envolvimento emocional, doutor? Não, o envolvimento emocional não existe. Naquele instante ali? Eu não digo que nós devamos ter a frieza do médico que faz uma cirurgia, mas eu também usaria uma metáfora. Eu, quando ingresso no setor de conciliação, limpo os pés no meu capacho e digo, aqui ficam os problemas que eu trouxe comigo. E quando eu saio do setor de conciliação, eu limpo os pés com todos os problemas que eu tentei resolver ali no setor de conciliação. Mas, de qualquer forma, diante de cada processo, se você se envolve com paixão, com amor pelo ser humano, com identificação com os problemas dele,
Claro que você divide a dor do outro, né? Mas existe, é uma experiência pessoal que eu faço, se você transforma aquela dor em solidariedade ao outro, aquilo se torna mais suave. É mais do que um presente que você, como profissional, recebe, né, doutor? E eu recebo presentes diariamente. Diariamente eu recebo presentes. Que coisa boa você passar tanto tempo trabalhando, chegar a uma maturidade que o senhor chegou, que todos nós chegamos, que é lá na frente a gente vai entender o que a gente faz lá atrás, né? E eu sou grato ao Ministério Público, né, que me deu todas essas oportunidades. Parabéns, doutor. Parabéns mesmo muito de obrigado. Fazer o seu trabalho com tanto amor, Muito assim, obrigado. com tanto respeito ao ser humano. A gente Muito fica obrigado. muito feliz de saber que a justiça pode trilhar caminhos tão bonitos quanto o senhor tem trilhado. Sem dúvida. Obrigada pela conversa. Obrigado você. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem falamos mais a respeito das ações do Ministério Público. Tchau.